Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 2, Fundamentos do Storytelling. Eu sou o Thiago Cazu e nessa aula, aula 4, a gente vai falar sobre persona e identidade do conteúdo. Como a gente cria uma voz e um estilo no conteúdo digital. Vamos à agenda dessa aula? A gente vai ver como desenvolver uma persona autêntica para a causa. A gente vai falar sobre a importância de alinhar a voz de uma causa com os valores. A gente vai falar sobre identidade de marca forte e o impacto que isso tem, ver alguns exemplos. A gente vai falar sobre a construção da voz e estilo para diferentes plataformas e o impacto da consistência dessa identidade na fidelização e na confiança do nosso público. Então a gente vai falar sobre os 3 P's de um projeto. O que seriam esses 3 P's? O propósito, a persona e a persuasão. Até agora a gente falou sobre a estrutura das histórias e para que essa estrutura serve. Mas uma parte muito essencial dessa narrativa e da nossa jornada nos nossos projetos, nas nossas causas, é justamente como o nosso público vai entender essa mensagem que a gente quer passar. E para isso a gente vai falar sobre essas 3 coisas, sobre o propósito das nossas ideias, sobre a persona, que é justamente essa voz para quem a gente vai falar, e sobre persuasão, que é como que eu convenço o meu público de alguma coisa, ou usando algum tipo de emoção. Primeiro, sobre o propósito, toda marca, ou toda causa, ou todo projeto, ou toda pessoa que tem um propósito muito bem definido é muito mais bem sucedida do que outras e sabe contar melhor as suas histórias, porque ela sempre vai partir de um ponto inicial. Sempre que eu tenho um propósito muito bem definido, eu consigo contar histórias diferentes, de formatos diferentes, mas eles sempre vão voltar para aquela mesma coisa, que é o propósito inicial dessa história que eu quero contar. E isso deixa o seu público muito mais engajado com você, porque se ele acredita nesse propósito, se ele se conecta com esse propósito, ele vai consumir qualquer conteúdo que você fizer. Vamos supor que o seu projeto é sobre educação, por exemplo. Então, tudo que você vai criar e as histórias que você vai contar tem a ver com isso, e sempre vão voltar para esse propósito, que é traduzir conhecimento, fazer com que mais pessoas tenham acesso à educação, por exemplo. E não importa o propósito que você tenha, mas é muito importante você definir isso no começo da criação do seu conteúdo, porque é sempre aquele porto seguro para o qual você consegue voltar, independente do formato ou da mídia que você quer contar a sua história. Quem vai ajudar a gente nessa é o Simon Sinek, que ele ficou muito conhecido por uma participação que ele fez num TED Talk, que depois virou um livro bastante famoso também, que se chama Comece pelo Porquê. Ele cria esse esquema mostrando que as marcas, no caso que ele está falando, que tem um propósito muito bem definido, elas conseguem contar histórias e circular pelo meio delas de uma forma muito mais livre do que marcas que não sabem direito qual é o seu propósito. Então pensa um pouco nisso no seu projeto. Qual é seu propósito? Para que seu projeto existe? O que ele quer resolver no mundo ou na sua comunidade, no seu grupo? Por que as pessoas devem se conectar com o conteúdo que você está fazendo? Qual é esse propósito que vai juntar com essas pessoas e que vai fazer com que as pessoas acreditem em você e nas histórias que você está contando? E aí ele parte desse esquema que ele fez, que você tem o why, que seria o porquê, no centro disso, o how, que é como você faz isso, e o what, que é o que você faz com isso. Então, assim, o centro desse esquema tem que ser o propósito. Por que esse projeto existe? Como ele existe ou como ele faz as coisas que
que ele faz? Por que que você está escolhendo contar essa ou outra história? E o que você faz é justamente o conteúdo que você está criando para contar esse seu propósito. E ele é o que mais pode mudar. Mas se o seu propósito ele é claro e muito bem definido, a forma com que você conta e o conteúdo que você faz, ele pode mudar, ele pode variar, ele pode ser diferente para públicos diferentes e você pode testar coisas diferentes. Mas você não consegue testar propósitos diferentes para ver qual se conecta melhor com o seu público. O propósito precisa ser muito bem definido. Então, o ponto de partida da história que você quer contar, agora que você já conhece as estruturas narrativas e sabe como contar melhores histórias, é pensar no seu projeto e definir qual é o propósito claro dele. E ele pode ser uma linha, ele pode ser uma frase, algumas palavras e tal, mas por que que esse projeto existe? O que que ele vai resolver? No mundo, na sua comunidade, no seu bairro, no seu grupo, enfim. Pensa nesse propósito e aí, a partir disso, você desenvolve todo o resto do seu conteúdo. Outro ponto muito importante, o segundo P que a gente vai ver nessa aula, é justamente a persona. Toda vez que a gente pensa no público para o qual a gente vai falar, ele pode ser muito variado. E muitas vezes você não tem o controle de quem está vendo o seu conteúdo, especialmente se você fizer um conteúdo digital, um conteúdo que você vai colocar na internet. Você vai atingir pessoas de perfis muito diferentes. Então é sempre interessante você pensar no público-alvo. Assim, quem é uma pessoa para a qual você quer falar e que se conecta com a sua marca e com o seu propósito. Assim. Quem é essa pessoa? Que hábitos ela tem? Onde ela mora? Que idade ela tem? Que tipo de coisa ela faz? Quais são os interesses dela? Quando você pensa nesse público-alvo, assim, é muito mais fácil você tentar chegar numa mensagem que vai se conectar com um maior número de pessoas. Você vai ter como se fosse alguém que representa o público que você quer atingir. Da mesma forma, você consegue também ter uma voz para criar o seu conteúdo, que muitas vezes vai ser o seu estilo mesmo, o jeito com que você se comunica e tal. Mas às vezes o seu projeto não precisa ser exatamente da forma com a qual você se comunica e do seu jeito ou ter os seus interesses. Às vezes você tem esse como se fosse um personagem ali daquele projeto e você tem um personagem que seria esse público-alvo. Então, como é a conversa? Que tipo de histórias interessaria esse público-alvo? E como esse seu personagem do seu projeto contaria essas histórias? Então, é um exercício interessante fazer isso, pensar assim, quem é o seu público médio? É homem? É mulher? É jovem? É mais velho? Mora onde? Gosta do quê? Faz o que nas horas vagas? Que outros projetos ou que outros assuntos ele se interessa? É um exercício interessante fazer isso para tentar chegar num meio termo ali, de tentar achar alguém que vai se conectar com o seu conteúdo de uma forma mais efetiva. E a partir disso, você pode ir testando diferentes conteúdos para ir ajustando essa persona e esse público-alvo. E quando a gente fala sobre persona e essa coisa de criar esse tipo de personagem ou desse público-alvo, a gente sempre vai passar pelos arquétipos do Jung, e esse é um assunto que por si só já daria para fazer uma aula inteira de muitos minutos sobre isso, mas você pode consultar isso com mais detalhes no material de apoio e dar uma olhada em todos eles e se aprofundar um pouco mais nisso. Eu vou dar uma passada geral aqui para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Ele criou esses arquétipos, esses 12 personagens, como se fossem personagens com características que são próprias de cada um deles, que a gente vai ver
que se relacionam tanto com o público que a gente quer conversar, como eles podem nortear um pouco o tipo de conteúdo que a gente faz e qual imagem que a gente quer ter frente a esse público. Quando eu quero contar essas histórias, como eu me posiciono? Qual vai ser a minha máscara ali? Como eu vou me posicionar perante esse público e com as histórias que eu quero contar? Um exemplo, para talvez ficar um pouco mais claro na nossa imaginação, são marcas que a gente já conhece, que você já viu, algumas delas você pode consumir e tal, mas que criam conteúdos a partir de uma certa identidade, a partir de um certo arquétipo. Então você vai ter, por exemplo, uma marca de motos que vai ser esse fora da lei, que desafia as coisas. Você vai ter uma marca criativa como Lego, de brinquedos de montar, que justamente amplia isso. Você pode fazer qualquer coisa com aquele produto. Você tem marcas que vão ser, por exemplo, esse cara comum, uma marca de roupa básica. E a gente pode pensar nisso também, não só para marcas de produtos, mas para projetos, ou para ONGs, ou para todo tipo de conteúdo que a gente vê. Onde você encaixaria, por exemplo, um projeto como Médicos Sem Fronteiras, ou como Greenpeace, por exemplo? Então, no material de apoio você pode ver quais são as características desses arquétipos e fazer esse exercício, assim, os projetos que você conhece, que você segue, que você consome conteúdo, onde eles se encaixariam nesses arquétipos? Eles são algo mais como um sábio que te ensina coisas, por exemplo? Ou então alguém mais engraçado que vai ter esse papel que ele chama de bobo da corte? Vai ser um explorador? Vai ser o cara comum? Vai ser inocente? Faz esse exercício com os projetos e com as ONGs e tal que você segue. E tenta identificar a partir disso que tipo de conteúdo esses projetos produzem e que você consome. Que tipo de emoção isso te traz? Você se conecta com eles? Você percebe que aquele conteúdo te traz novidades e faz você se conectar com aquilo? Que tipo de emoção você sente quando você consome um conteúdo de um projeto como esse? Tenta pensar aí nos criadores de conteúdo que você segue, que você consome, e onde eles se encaixariam nisso. E quando a gente fala de persuasão, a gente não está falando exatamente de manipular o nosso público e tal. É justamente de tentar convencer o nosso público a partir de uma ideia. E a gente consegue fazer essa persuasão a partir das conexões que a gente cria com esse público e a partir das emoções que a gente traz nesse público. Então a gente pode ter, por exemplo, essa persuasão a partir da simpatia, por exemplo. O seu público vai se sentir simpático a você e à causa que você defende, ao seu projeto. Você pode ter um tom de autoridade, então você, por exemplo, sabe de informações que o seu público não sabe e você vai ensinar ele, instruir ele sobre isso. Você pode, de alguma forma, trabalhar com a ideia de escassez, então você tem um produto ou uma informação ou vagas de um curso, por exemplo, para oferecer, e você trabalha com isso, com essa ideia de que é algo que em algum momento vai acabar, então o seu público vai se interessar por isso. Enfim, essa persuasão ela pode acontecer de várias formas, mas sempre conectado com a emoção que você quer passar para o seu público. E junto com todas as outras coisas que a gente viu até aqui nas aulas anteriores, que é: eu tenho uma história com começo, meio e fim, eu vou estruturar ela de alguma forma para transmitir o objetivo que eu quero, seja ele qual for, a partir do meu projeto, e como eu me conecto com o meu público a partir de uma persona, a partir de um propósito muito claro do meu projeto e a partir dessas técnicas de persuasão
que vão me fazer conectar com ele de uma forma mais efetiva. Então é isso, eu vejo você na próxima aula.